Deus abençoe. As crianças se separem, abram as Bíblias. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Irmãos, por favor, crianças somente até 4 anos. Criança que está andando, somente até 4 anos, por favor. Glória a Deus. Na hora do culto, vamos fechar a secretaria e vamos vir para aqui, para os bancos também, por favor. Vamos voltar tudo para a palavra. Ajuda aí, irmã, as irmãs a entenderem aí. Fechar a secretaria e vir para os bancos. Vamos voltar a atenção para a palavra. Se não praticamos, pelo menos vamos entender que esse é o nosso dever, ensinar a palavra. O de praticar é com quem ouve. Quem ouve é que resolve se quer praticar ou não a palavra de Deus. Capítulo 6. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos falando do enfrentamento de si mesmo para poder crescer. Muitas vezes, irmãos, o nosso pior adversário é nós mesmos. Se nós não aprendermos a nos enfrentar e com isso fazer de nós servos de Deus, nós nunca vamos vencer na vida. Porque nós habitamos num corpo chamado de corpo de morte. Ele é voltado para as coisas ruins. Então, cabe a nós dominarmos-nos. Cabe a nós negar a nós mesmos para viver o santo evangelho, a vontade de Deus. Capítulo 6, versículo 5 a seguir. Glória a Jesus. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Palavra de Deus, tome assento. Nós estamos falando sobre condutas e nós falamos terça-feira sobre a última. Falamos sobre conduta no lar, na família. E hoje nós vamos continuando a sequência da carta aos Efésios, falar sobre a conduta do cristão no trabalho. Se você observar, a carta aos Efésios, nesta parte da prática
está nos ensinando a nos conduzir bem. E eu quero lembrar vocês que no capítulo 1, e versículos 7 e 8 de Josué, Deus fala para ele pessoalmente, para ele guardar e viver, praticar, meditar essa palavra, porque fazendo assim, te conduzirás bem e farás prosperar o teu caminho. Então, se eu quero fazer o meu caminho prosperar, se eu quero crescer, o segredo está na prática da palavra. Se eu quero ser inabalável, vencer as batalhas, bem-aventurado aquele que constrói a sua casa na rocha, porque esse é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então, o segredo de tudo, irmãos, está na palavra. Não adianta ser crente só dentro da igreja, isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é um charlatanismo gospel. A gente tem que ser crente, principalmente fora da igreja. A gente não começa a ser crente aqui dentro, a gente começa a ser crente lá. Porque aqui, de certa forma, a gente é obrigado a ser correto, porque você está diante dos outros. Agora, lá fora, você está diante de si mesmo com a liberdade. E é ali que você prova se de fato é cristão ou não. E para ser cristão, e ser cristão para aquele que é fiel, nasceu de novo, não é peso, é prazer. É prazer. E aqui, se você observar o que nós estamos lendo, né, nós estamos aprendendo a nos conduzir, segundo a palavra. Se você se conduz segundo a palavra, as coisas de Deus, elas vão acontecer na sua vida. Porque Deus acaba tendo a liberdade de fazer cumprir. Estão me ouvindo? Porque Deus, se eu fosse você, nem andava, porque hoje eu estou bravo. Chega desse negócio de falsidade, pelo amor de Deus, eu tenho uma ojeriza disso. Então, por favor, você ensina e acontece. Ah, pelo amor de Deus, que povo. Deixa eu tomar um gole de água para não falar a palavra. Engoli a palavra, pronto. Foi lá para os intestinos, pronto. Fica certinho. Então nós temos aprendido a nos conduzir. Pelo amor de Deus, não adianta ninguém fazer campanha de 70 dias para você, não. Você tem que passar a viver a palavra. Ah, não sei porque que a minha vida não presta. Veja como é que é a sua vida lá dentro da sua casa. Veja como é a sua vida com você mesmo, porque Deus não faz acepção de pessoas, meus queridos. Deus ama a todos, igualmente a todos. Quanto pior você for e buscar a Deus, melhor Ele quer te abençoar. Quanto mais nada você for, miséria, nada vale, mal cheiroso, um trapo de imundícia, uma fossa lá no mundo, e você aceita Jesus, Ele quer te fazer um cidadão do céu e um príncipe. Então não vem com essa, a questão é eu e eu, é eu e me encarar, é eu e a realidade. Não adianta ficar reclamando, irmãos. Chega pessoa chateada, reclamando da vida, não me comove. Não me comove. Por quê, pastor? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Justamente por isso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que não me comove. Por quê? Porque Deus, se a pessoa fizer o que Ele quer, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Uma vez eu fui ajudar uma família, já falei para vocês diversas vezes. Fui ajudar uma família, que a minha esposa ficou falando, amor, mas nós somos pastor, temos que ir lá, o povo está passando mal, o povo está não sei o quê, está carente, mas meu coração estava fechado. Meu coração fechou, eu não faço.
E aí tal, mas eu falei, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A hora que eu estava indo no caminho, resumindo, Deus falou para mim, você ama mais do que eu? Você ama mais do que eu? Não, Senhor. Essa é a maneira que eu estou usando para tratar com esta família. Deus é mau? A gente que é mau quando quer ajudar quem não é preciso não. Quando a gente quer ajudar quem não é para ser ajudado. Porque o Deus bom e maravilhoso sabe agir com as pessoas. Por isso que nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo e não pela nossa vontade. Aí por que não dá aquilo? Por que não faz aquilo? Por que você não cala a boca e vai orar e busca de Deus a direção? Para dar palpite tem um punhado, não tem? E aí, irmãozinhos queridos, nós chegamos na altura que agora Paulo está ensinando a nós também nos comportar como trabalhadores, lá no nosso trabalho. Já observou que tem gente que não para em trabalho nenhum? Deve ser o povo dos trabalhos que é errado demais, né? Que o camarada é tão bom que o povo não entende isso. Fica mandando embora de 2 em 2 meses. Tem gente que não passa um mês no serviço. Eu conheci um camarada que ele bateu o recorde de entregar atestado médico. Tinha hora que ele entregava atestado médico, mas estava brincando de bola com os meninos na quadra. Ô cabra bom. É só entregar o atestado médico, é parece que ele ficava curado ao entregar o atestado. Se você quer crescer profissionalmente, seja profissional. Se você quer crescer naquela empresa que você trabalha, trabalhe para o seu patrão ficar rico. Porque você é pago para isso. O patrão, deixa eu te explicar uma coisa que você não entendeu ainda. O patrão te contratou para trabalhar para ele, para você fazer ele ficar rico. Verdade ou mentira? É assim ou não? Então você quer se dar bem nesse emprego? Trabalha para o seu patrão ficar rico. Você vai agradar o patrão. Mas eu não estou falando, irmãos, tudo que eu falar aqui é de maneira honesta. Crente não faz nada desonesto. Tudo é honesto. Então, não chega lá na empresa e fica reclamando da empresa. Não chegue lá na empresa, irmãos, e fica dizendo, o dia que eu sair dessa empresa eu vou processar. Irmão, eu não conheço um camarada que processou uma empresa, a não ser que foi dentro da justiça, foi correto fazê-lo. Eu não conheço um que usou de malandragem que tem prosperidade. O dinheiro é amaldiçoado. Tem gente que, eu não sei como que está hoje a questão do seguro-desemprego, ainda é 6 meses, 5 meses? Não. 5 meses. Aí o camarada fica lutando para ver se mantém até 5 meses. E aí faz alguma coisa para ser mandado embora para ganhar o seguro-desemprego. Não, e os outros? Me manda embora, eu continuo trabalhando, ganho o salário e o seguro-desemprego. Não é roubo? É roubo ou não é? Como que nós vamos ser abençoados profissionalmente se nós não somos honestos? A pessoa está trabalhando, sobra ali um dinheirinho, ninguém viu. A pessoa está trabalhando, ninguém está olhando, pega uma pecinha ali e ainda agradece a Deus porque roubou e ninguém viu. Um dia a conta chega. E quem manda a conta vê tudo. Tantos crentes mau caráter, que é desonesto no trabalho.
O trabalho, a pessoa começa a trabalhar 7 horas da manhã. Aí tem tolerância de 5 minutos. Ele chega às 7h04. O que ele está mostrando? Pelo menos para mim, se eu fosse o patrão, que ele não tem caráter. Que ele não está interessado no emprego. Que ele vai estar sempre no limite. Agora, se ele chegasse 6:50, o que estaria mostrando para mim? Tem interesse, quer crescer, vale a pena investir nele. Sim ou não, crente? Quantas pessoas, irmãos, são cristãos, perseguem outros funcionários dentro do trabalho? Simplesmente, às vezes, porque não foi com a cara do outro. Ei, Cauã, tu cresceu, hein? Rapaz, virou homem. Deus te abençoe, meu filho. Era desse tamaniquinho. Como que você quer crescer em Deus, levantando-se contra os seus colegas? Pastor, eu sou honesto. Eu vi que o menino errou, fui lá no meu patrão e contei tudo. Você é honesto, hein? Eita honestidade. Então, meus irmãos, se nós queremos crescer também na área do trabalho, nós temos que aprender a nos conduzir de tal maneira que Deus seja glorificado no nosso trabalho. É por isso que Paulo disse aqui, você tem que fazer isso como ao e de... Nossa, mas é difícil achar esse coração. Porque geralmente as pessoas hoje trabalham mais obrigado do que por prazer. Vai para que... Nossa, eu odeio essa empresa. É de lá que você está ganhando seu pão de cada dia, meu irmão. Como que você vai odiar um lugar onde você está ganhando alguma coisa? É por isso que não funciona. Com Deus não funciona, irmão. Ou tem gratidão, ou tem consequência. 5 pães, 2 peixinhos, graças te dou, ó Pai. Multiplicação. Tem gente que tem fortuna, mas não vive. Nós temos que aprender a viver de maneira que agrade a Deus. Agrada-te do teu Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O entendimento moderno para as palavras servos e Senhor, como aplicadas na Bíblia, é empregados e empregadores. Ou seja, funcionários e patrões. A natureza egoísta do homem, por causa do pecado, originou as diferenças sociais. O trabalho dignifica o homem e o torna capaz de sobreviver. Trabalhar, irmãos, é algo que nos coloca em movimento com a vida das conquistas. Como pode alguém viver sem ter o que fazer? Não dá uma angústia? Irmãos, quando a gente viaja de férias, dessa vez a gente ia tirar férias, acabou que não deu nada certo. Quando dá 2 dias, 3 dias, irmão, no 4º dia eu estou andando na casa para lá e para cá. Tem que ter alguma coisa. Aí o povo lá em casa é meio caseiro. É a Carol que sai mais comigo, né, Carol? Aí foi casar, aí tem que chamar o Marcelo. Aumenta a despesa. Porque não dá para ficar parado sem fazer as coisas, irmãos. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Você acredite ou não, com 7 anos eu vendia picolé. Aí tem uns camaradas aqui, os Duroc. Você sabe o que é Duroc? Quem sabe? Que é Durocão.
brancão, assim, que não faz nada. E dizendo, Deus não me ama. Ah, não ama mesmo não, irmão. Eu nunca achei um que Deus não amasse, mas agora acabei achando. Não reage com a vida. Irmão, quem quer trabalhar dá um jeito. Ou não? Dá um jeito. Ainda não abriu uma porta de carteira assinada, que os antigos falavam assim, né? Ainda não abriu uma porta de carteira assinada para mim, eu vou vender rosquinha na rua. Eu já vendi rosquinha. Eu acho que eu vendi pirulito também. Já vendi rosquinha, coxinha. Porque esse negócio de vender tudo. Já fui engraxate, picolezeiro, sorveteiro, laranjeiro. Tudo que falava assim, vai ganhar o dinheiro, estava lá na lista. Eu entrava no estádio para vender laranjinha. E era bom vender laranjinha na época. Hoje nem em Goiatuba existe mais futebol clube. Eu gostava de ganhar dinheiro, fui garçom, eu fui tão bom garçom que acabei sendo maître. Quando eu descobri esse nome, eu achei bom demais. Me puseram de maître no Penas Bar. Teve vezes que eu tinha 2 empregos de uma vez. Irmãos, se você quer crescer, trabalhe e seja honesto. Seja honesto. Escute aqui, deixa eu te falar uma coisa. Todo patrão quer e procura, consciente ou inconsciente, um funcionário que ele possa investir. Aquele funcionário que dá certo, você não quer perder ele. Agora tem funcionário que não faz falta. Está gostando? Nós temos empregadores e empregados aqui. Tem funcionário que não faz falta, ele faltou, mas a coisa anda normal. Aí você olha assim, isso aí eu posso mandar embora. Faltou, mas andou normal. Ou seja, o serviço dele não fez diferença. Agora tem funcionário que o patrão quase morre quando ele tem que pegar férias. Porque ele é útil, ele é operacional. Diga para o seu irmão, você quer trabalhar, seja operacional. Por isso que eles usam o termo novo para mandar embora hoje, né? Você não é operacional. Olha, irmãos, por isso que trabalho dignifica. Trabalhar, você acaba se tornando alguém útil, você se sente útil. E a gente tem que alegrar quando a nossa profissão faz diferença. Olha, eu fiz tal. Rapaz, esse camarada aqui é profissional, esse oh glória. Sim ou não? Agora, a subsistência humana depende do trabalho. Paulo, ele gostava tanto de que as pessoas trabalhassem, irmãos, que ele escreve aos Coríntios e diz assim, quem não trabalhar no meio de vocês aí, não deixa nem comer com vocês. Por quê? Porque todo mundo que quer trabalhar tem trabalho. Agora, irmão, outra coisa aqui que a gente pode até trabalhar isso futuramente. A organização, né? Tem gente, oh meu Deus, é igual um certo homem quando vai fazer alguma coisa na cozinha. Misericórdia e bagunça. Vai picar um pimentão, cai 2 no chão. Anuncie a verdade, Senhor. Maristela falou, fala Deus. Os camaradas, irmão, se eles pôr um avental para não sujar, suja o avental e a roupa junto. Estou sentindo retaliações aí. Você, escute aqui, você não precisa ser perfeccionista, mas precisa ser organizado. Tem que fazer o mínimo, o menos. Depois que terminou, pegou bagunçado? Não, peguei organizado. E vai entregar bagunçado? Uai, não pode? Pode, você só não pode entrar aqui de novo.
Porque pegou organizado, entrega. É umas coisas, irmão. Por exemplo, olha que coisa simples. A gente vem orar de madrugada, eu geralmente chego mais tarde porque eu faço um horário diferente. A hora que dá uma certa hora, eu vou no banheiro, geralmente, que eu tomo um chimarrão antes para tirar o sono. E vou. Chega lá e está aquela coisa. A água que devia estar branca está amarela, irmão. Por que que o infeliz não dá descarga? Falar até disso, pastor, mas organização é nos mínimos detalhes que a gente conhece quem é organizado. Aí usa a cantina da igreja. Escute aqui, irmãs do conselho, podia até meia-noite hoje. Aí lá tem a gaveta das colheres. Aí tem a gaveta dos panos. Você acredita que tem pano na gaveta das colheres e colher na gaveta dos panos? Não, sabe o que é pior? É que é mulher. Porque se fosse um homem cabeçudão, ainda que absurdo, a gente ainda relevaria. Mas uma mulher, aí deixa os trem destampados em cima do fogão. Aí, pensando se essa mulher trabalhar em algum lugar aqui, o negócio pega fogo. Está gostando? Irmãos, foi o cristianismo que colocou a relação entre servos e senhores numa dimensão mais ampla e correta dentro de uma sociedade livre como a atual. Paulo está interessado em doutrinar os trabalhadores e os empregadores. Ele está interessado em que esta igreja aqui se revele verdadeiramente de Deus nas suas atitudes, inclusive no trabalho. E lembrem-se que lá no versículo 18, Paulo falou para a gente encher do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, salmodiando, a gente se sujeita uns aos, e aí ele começa toda essa conduta aqui. Isso aqui é coisa para quem vive cheio do Espírito Santo. Gostou dessa também? Isso aqui é coisa para quem vive cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Entre outras, porque quem está cheio do Espírito Santo quer que tudo em si glorifique o seu Deus. O seu trabalho tem que glorificar a Deus. O seu patrão tem que olhar para você e dizer: esse é um crente fiel, esse aqui é um servo de Deus, essa aqui é uma serva, uma crente fiel. Esse aqui, ó, você não tem mais gente lá na sua igreja, você não tem mais gente lá na sua casa igual você, não. Eu estou precisando de pessoas igual você. Agora tem uns que o cara fala assim: eu preciso arrumar um emprego para o meu irmão, trabalha igual você? Trabalho não estou precisando não. Eu estou precisando mandar a gente embora. A Bíblia, ela oferece as melhores soluções sobre relacionamento. A Bíblia apresenta uma filosofia coerente com o estado espiritual do homem odierno, dentro de uma perspectiva futura. Isto é, há um futuro real e literal prometido na Bíblia, onde jamais haverá diferenças entre servos e senhores, pretos e brancos, ricos e pobres, etc. Já em nossa era neotestamentária, as condições sociais colocam o crente, servo ou senhor, empregado ou patrão, sobre o manto da responsabilidade inerentes ao trabalho e às relações mútuas. Essas relações são conscientes e coerentes com as funções de trabalho. O empregado cumpre suas obrigações inerentes e o patrão também as suas obrigações. Diante de Deus patrão, Deus vai cobrar o que está errado. Diante de Deus funcionário, Deus vai cobrar o que está errado. Diante de Deus patrão, Deus vai abençoar o que você fizer para a glória dele. Diante de Deus empregado, Deus vai te abençoar o que você fizer de coração como para ele. Entendem?
Então, meus irmãos, vamos aprender um pouco com esses versículos aqui, em nome de Jesus Cristo. Os deveres que são inerentes a estas pessoas, empregados e empregadores, ok? Primeira coisa, irmãos, está no versículo 5, está com a Bíblia aberta? Quanto a vós outros, servos. Na época de Paulo, essa palavra servo, ela era usada para os escravos, porque na verdade os escravos trabalhavam, eram empregados dos seus senhores. Quando ele diz, vós servos, obedecei ao vosso Senhor, ele dá um parâmetro, ele dá um padrão, uma referência, um porquê, um como. Duas palavras do texto original aparecem aqui: obedecei e servos. Diga, empregado, obedece. Essas duas palavras vão elucidar o texto, vão trazer as claras para que eu possa entender como que um funcionário deve agir. A palavra obedecer é upako no grego, e a palavra servo é doulos, seja conhecida. A obediência do servo ao seu senhor é uma questão natural, porque ele depende dela para a sua própria subsistência. Você quer que o seu emprego ele prossiga? Você quer crescer no seu trabalho? O que você está fazendo para isso? Nenhum patrão é obrigado a dar promoção para ninguém, ou é? Mas ele vai se sentir obrigado a promover aquele que faz diferença na sua empresa. Deve-se encarar o fato de que Paulo ensinava esse tipo de relacionamento para as pessoas dos seus dias, quando os conceitos e estruturas sociais eram outros. Entretanto, a validade do texto hoje é aceita mediante o caráter espiritual do ensino. Hoje não temos escravos e senhores, mas temos empregados e patrões. O que Paulo tornou universal em seu ensino é o fato de que aquele que se submete a um patrão, hoje, precisa reconhecer que isso é para o seu próprio bem. Ninguém escapa a algum tipo de autoridade. Não há um ser humano sobre a terra que seja totalmente independente, sim ou não? Sempre tem alguém para a gente obedecer. Por isso que os exaltados sofrem demais. Eles querem fugir disso. A geração de hoje, entre outros, ela é conhecida como a geração rebelde. A geração que não gosta de obedecer. Qualquer autoridade parece que para essa geração é alguém que a gente tem que ter repulsa. Qualquer autoridade parece que está querendo ser melhor do que os outros. Mas na verdade não é a autoridade que está querendo ser melhor. Nós é que estamos querendo ser melhor que os outros. E não somos. Nós somos discípulos lavadores de pés. A maior autoridade da terra. Até eu repostei esse vídeo no meu Facebook, na mensagem que Deus nos deu. E está lá, alguns aqui já viram. O discípulo lavador de pés. Irmãos, a maior autoridade do mundo saiu da mesa, tirou as vestes de cima, cingiu-se com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. A gente tem que aprender demais. A maior autoridade não foi o Barack Obama, não foi o Trump, não foi o Bolsonaro, foi Jesus Cristo. Foi lavar os pés dos outros. Irmão, onde em nós que tem lugar para a gente se exaltar? Eu tenho que cumprir minha função como pastor e líder. As outras pessoas cumprem suas funções, mas a minha função não me faz pensar que eu sou melhor do que você.
como gente diante de Deus, todos nós teremos o mesmo julgamento. Entende isso? Assim como na família o chefe é o pai, assim também o patrão exerce a chefia sobre os seus empregados. Por isso, aquele que trabalha honestamente e procura cumprir seus compromissos com o patrão, deve fazer o seu trabalho como se estivesse fazendo ao Senhor, é o que dissemos. O trabalho deve ter uma razão, isto é, um motivo para ser feito. E esse motivo é Cristo. Quem me dá o meu salário não é o lugar onde eu trabalho, é o meu Senhor. O homem não pode receber nada se das mãos do Senhor não lhe for dado, João 3,27. É o Senhor que abre porta e é o Senhor que fecha a porta. Então os recursos que eu tenho, eles vêm de Deus através dos recursos. Então quando eu vou trabalhar, escute, quando você vai sair de casa para o seu trabalho, você está indo para um lugar que Deus escolheu, que ali estivesse, para de lá ter a sua renda mensal. Então você vai fazer primeiro você vai fazer para... E você não vai fazer só para Deus, é acima de tudo para Deus, mas vai fazer para o seu patrão, o seu chefe, seu diretor. Pastor, eu odeio o meu diretor. Então você está indo para o inferno. Primeiro aviso que eu quero te dar: você está indo para o inferno, porque cristão ama até os inimigos, os nascidos de novo. Quem não é nascido de novo é outro caso. Nós temos que amar. Tem pessoas que são difíceis de amar? E aí tem que amar a si mesmo, ou a gente usa a desculpa, não, mas aquela pessoa ali me livre. Ou a gente tem que amar? É por isso que às vezes aí a pessoa começa, não, aquele patrão, aquele não sei o que, aquele tal. Aí chega na empresa com o coração fechado. Quem é que com o coração fechado vai produzir? Produz? Faz quase o necessário só. Você tem que amar o lugar que Deus lhe deu. Foi o Senhor que abriu aquela porta e diz: meu servo, vem cá me representar aqui dentro. Então você tem que levantar a mão e agradecer. É por isso, irmãos, que às vezes nós não crescemos e nem alcançamos as bênçãos de Deus nos nossos trabalhos. Ai, pastor, eu ganho 100 para passar roupa, mas eu passo, pastor, com a vontade de deixar queimar tudo. Passa mais não passe mais. E pega esse 100 e dá para outra pessoa que vai passar com alegria. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus pelos trabalhos. Sabia que Deus abre porta pequena para nos colocar em grandes? Mas se você não persistir nas portas que Deus abre, onde você vai chegar? Estão prestando atenção? Tem gente que começa, ai pastor, hoje eu descobri um negócio bom. O camarada foi fritar peixe estoura. Sim ou não? E aí quando a gente discute que cai uma água no meio, o camarada, eu passei para Vilcilene, fiz uma moralzinha lá, pegou uma garrafa de 2 litros, ou 3 litros de coca, não, 2,5 litros, 2 litros, sei lá, pegou, tirou o bico, pôs a colher no bico, pôs a mão dentro. Esse cabra merece o prêmio Nobel. Pronto, Valfredo, entendeu? Guardou? Quando a gente tem o coração no que faz, a gente passa a inventar coisas, a gente produz. Deus me colocou na época eu não era cristão, me colocou num trabalho
no almoxarifado da cooperativa, da Compsgol, no escritório de contabilidade, só que cuidar de arquivo morto lá, os trem lá. Aí eu cheguei aquele tanto de coisa assim. Como é que a gente sabe aqui? Não, é porque faz isso aqui, não sei o quê. Aí eu comecei a organizar. Falei, vou pôr uma ordem alfabética, vou arrumar um critério, vou fazer não sei o quê, vou fazer uma relação aqui, pôr não sei o quê. Organizei o almoxarifado lá dos negócios, e o camarada olhou para mim e falou assim, Divino, chamava Barbaresco, Divino Barbaresco, meu contador, chegou, Domar, quero que você senta comigo aqui na cadeira, aqui, na mesinha lá, que você vai fazer outra coisa agora. Mas se eu tivesse olhado para aquilo, eu falei assim, não, que bagunça, deixa esse trem do jeito que está, não estou pago, é só para fazer isso mesmo. Onde que põe isso aqui? Então põe aqui, põe aqui. Irmão, você tem que desejar crescer. Você tem que melhorar o ambiente onde te colocaram. Você tem que fazer diferença onde te colocaram. Aí fui, daqui um pouco estava na parte das escrituras e tal. Nós temos que crescer. Onde você está? Tem que crescer lá. Mas glória a Deus, hoje está difícil sair, hein? Você não gosta de trabalhar não, né? É isso que eu estou entendendo. Você não gosta de trabalhar. Gosta? Quem gosta de trabalhar aqui? Então você tem que crescer lá onde você trabalha, ô criatura. Se era para dar glória a Deus, eu quero crescer. Então, irmãos, o servo trabalha por necessidade material e por necessidade espiritual. E esse motivo é Cristo. Tudo é por isso que você vê, eu preciso ganhar o dinheiro, mas porque o meu Deus abriu a porta e Ele vai me sustentar a partir dali. Todo dinheiro honesto cuida da gente. É honesto o dinheiro? Vai dar. Eu lembro do testemunho do pastor Senivaldo, foi visitar uma irmã aposentada, ganhava pouco, e chegou lá para ver o que estava precisando, se ela estava precisando de ajuda, de não sei o que, de dinheiro, não sei o que. Chegou lá, não precisava de nada, e ela que deu algumas coisas para ele. E ele deu testemunho. Eu fui lá para visitar uma pessoa que ganhou um salário mínimo de aposentadoria, que estava não sei o que, cheguei lá, foi ela que me ajudou. Porque todo dinheiro honesto, Deus abençoa. Qual é o primeiro dinheiro honesto? O dinheiro que você é dizimista. Se você não é dizimista, irmão, conversa, não funciona. Ou aqui, agora, ou lá na frente vai ter uma conta para você pagar. Não adianta. Agora, quando você é dizimista, a sua consciência está tranquila diante de Deus. Pastor, mas o dinheiro que eu ganho, pastor, segura, eu ganho R$400, o dinheiro que eu ganho ainda falta, então tira mais 40, dá para o senhor para você ver. Essa igreja não precisa, então muda de igreja, vai para outra e seja dizimista lá. E para de dar desculpa. Quando a gente quer ser honesto, a gente é honesto. Está gostando? A esfera terrena da obediência é segundo a carne. Quanto a vós outros, Jesus. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Mas aí vem o Espírito, com temor e tremor. Meu Deus, é sério demais ser empregado. Olha, respeito e solicitude. Versículo 5. Com temor e tremor. Essa parte da frase tem uma conotação espiritual e não material. Não se trata de algum tipo de medo que o servo deva ter, mas o respeito devido a quem é autoridade e de quem precisa ser reconhecido como tal. A palavra tremor tem uma conotação especial. O empregado deve trabalhar e submeter-se com tremor, isto é,
com o sentido de responsabilidade e prontidão. Quando o empregado age com solicitude para com os patrões, reconhece que eles são importantes, pois depende deles. Solicitude é virtude própria de um cristão. Então, temor e trabalhar. Ai, ora por mim, gente, porque eu vou trabalhar. Mas como assim? Entendeu nada? Irmãos, ora por mim que eu estou indo para a empresa. Ué? Oh, glória a Deus, estou indo trabalhar. É igual quando a pessoa vai, irmãos, universitários, está fazendo a faculdade, vai para a faculdade reclamando. Você está alcançando um canudo, você está alcançando um doutor, um DR, você está alcançando uma profissão. Poucas pessoas têm recurso para fazer faculdade. Quantas pessoas sofrem, às vezes, para fazer faculdade, irmão? Trabalha o dia inteiro reciclando para a noite ir para a faculdade. Aí tem gente que está fazendo aí numa boa, de boa, numa boa, como diz o outro, e vai reclamando. Sabe de nada, inocente. Ainda acha ruim. Quando fala, mas... Oh, geração. Privilégio. Antigamente, irmãos, a gente quando vai ficando velho vai falando antigamente. Antigamente, irmão, para fazer uma faculdade era um milagre. Sim ou não? Era um milagre. A gente saía a pé de casa e ia estudar no colégio lá na China, sem comer, sapatinho velho, carregando os trem num saquinho de arroz. O povo hoje vai de carro murmurando, vai de Uber murmurando. Irmão, é por isso que Deus não abençoa. Tudo que a gente for fazer, tem que fazer dando glória, agradecendo a Deus. Eu estou tendo privilégios. Pelo amor de Deus. Olha, outra coisa, versículos 5 e 6 aí. No 5, na sinceridade. Como é que o trabalhador tem que fazer? Com sinceridade de coração. E aí vale para o empregador também. Então, sinceridade de coração, ser sincero é ser íntegro em ações e palavras. A palavra na etimologia é sem cera. Ou seja, aqueles vasos que eram quebrados, e eles pegavam, faziam uma cerinha e montavam o vaso de novo. Não, era inteiro, era de verdade, é ser íntegro. Então, quando você trabalha, seja honesto. Quanto que você paga para trabalhar por dia? 8 horas por dia. Trabalhe 8 e um pouquinho. Quando eu jogava bola, eles falavam assim, e os migué? Camarada, a empresa proíbe ligar o WhatsApp. Aí a pessoa... pensando que está enganando o patrão. Deus está te vendo, ô criatura. Rouba a internet, descobre a senha, tudo isso é roubo. E quer crescer, o problema é isso. Quem é que você quer que dá crescimento para você? Deus ou o patrão? Fala sério, Deus ou o patrão? Então seja honesto. Seu patrão pode te levar a vice-presidente da empresa. O dia que ele descobrir que você roubou e enganou, ele te manda embora.
Agora Deus te dá crescimento segundo o teu temor e tremor e sinceridade diante de Deus. E antigamente, olha o antigamente de novo. Irmão Wesley deve ser dessa época, né, irmão Wesley? Nós está meio assim. Antigamente, irmão, você ia trabalhar, e aí eu pelo menos eu voltava, quando eu punha o dinheiro no bolso, eu achava bom demais. Nossa. Chegava lá em casa e falava, mãe, ganhei tanto, está aqui. Nós passávamos tudo para a mão da nossa mãe. E ela viu o que tinha que fazer. Só que eu me enchia de orgulho, por ser chamado de homem da casa, eu e meu irmão. Aí minha mãe falava assim, é os meus 2 hominhos da casa. Que nós não tínhamos muito recurso, mas nós íamos lá fora, trabalhava e trazia o dinheiro para dentro de casa. E a gente... Hoje, irmão, vou nem te falar. Tem uns aborrecentes por aí, uns jovens, que quando fala lava a vasilha, eles quebram a vasilha. Os pais estão sorrindo e os jovens estão tristes. Essa vida é um inferno. Ah, pelo amor de Deus. Tem dó. É assim ou não é? Vixe. Irmão, trabalhar é dignidade. E hoje a gente tem que ser menor aprendiz para começar a trabalhar, né? É proibido certas coisas que diz que é escravidão. Que escravidão, irmãos? Quando a gente aprende a trabalhar desde cedo, a gente aprende a ser honesto, trabalhador. A geração de hoje vai trabalhar depois que passou tantos anos de preguiça, como que vai gostar de trabalhar? E aí, mães e pais, dá função para os seus filhos. Mãe, quero um tênis. Uai, eu te dou, você trabalha esse ano para mim? Que tem umas mães não, que já vai e compra. Ai, mãe, meu celular quebrou, estava brincando de joguinho, quebrou o celular. Meu filho comprou outra 12 prestação, outro celular. Irmão, vamos ensinar os nossos filhos a trabalhar. Acho que vocês não estão gostando, não. Olha, não faz nada que traia essa singeleza e faz tudo de boa vontade. Não apenas para agradar à vista. A sinceridade deve permear o coração e a vida do crente em qualquer circunstância. Por isso o fiel servo trabalha não para ser visto pelos homens, mas para agradar a Deus primeiro. O servo fiel, isto é, o trabalhador comum, obedece ao seu patrão, porque como crente, ele está fazendo assim a vontade de Deus. Em outras palavras, aquele que sabe ser fiel com os homens, o será para com Deus. Aquele que não sabe fazer a vontade de seus patrões, que são autoridades, não saberá fazer a vontade de Deus. É por isso que hoje é difícil, às vezes, eu quero falar aqui em termos gerais, de adolescentes e jovens obedecer autoridades. Por quê? Porque não foram ensinados a obedecer seus pais dentro de casa. Hoje para alguns chamar alguém de senhor é humilhação para quem chama de senhor. Mas para nós que fomos ensinados a respeitar pessoas, é honra chamar pessoas que têm as suas honras de senhor. Por isso que eu não gosto de cantar música que chama Jesus de você, porque para mim o Senhor dos Senhores, Ele é meu Senhor, é meu Senhor. Mas a geração de hoje é ensinada a chamar pai de você, chamar a mãe pelo nome. A mãe chama Oclacina Torrosa. Aí o filho pega e fala, Oclacina Torrosa, é o seguinte, se eu falasse isso para minha mãezinha. E os passarinhos. Próxima vez, mamãe. Assim, meu filho, mamãe gosta assim.
E você? Eu gosto assim também, mamãe, eu gosto assim também. Mas os filhos de hoje não pode educar, fica toda hora chamando atenção, toda hora não sei o quê, a mãe não faz nada. Pastor, essa não é a área. Ah, tudo bem. Versículo 5 e 6. 5. Na sinceridade do vosso coração, como não servindo como para agradar, mas como servos, fazendo a vontade está vendo que tudo é espiritual na vida do crente? Quer que Deus te abençoe? Deus é espírito, é espiritual. Então seja servo conforme a vontade de Deus. Seja empregado conforme a vontade de Deus. Seja patrão conforme a vontade. Pastor, até agora eu descobri que tem uns negocinhos que eu preciso resolver aí. Eu preciso resolver, pastor. Então resolva e permita que Deus te abençoe. Então, primeiro, servindo como a Cristo. O crente que serve a Cristo em tudo lhe obedece e reconhece a sua autoridade sobre ele. Por isso o crente mostra submissão espontânea e honesta aos que exercem autoridade sobre si. Isso faz parte da vida cristã. E isso aqui diz respeito também às autoridades eclesiásticas, às autoridades lá da sua casa, às autoridades lá da sua escola, da sua faculdade, as autoridades que você tem, civis, militares, etc. Temos que honrar e respeitar. Qual que é considerada a maior autoridade humana que nós temos no Brasil? O senhor presidente, excelentíssimo presidente da República. Sim ou não? O que é que o Brasil, aquelas pessoas que não concordam com o presidente falam, xingam, levantam conta, parece que estão tratando um qualquer. Porque a geração de hoje, ela foi uma geração mal educada. Você vai lá na Inglaterra, a rainha sai, o povo reverencia. Reverencia. As nações, a maioria das nações, perderam esse critério de respeitar autoridades, infelizmente. A Primavera Árabe ajudou muito com isso. Eu não vejo um país que acabou fazendo essa besteira de revoltar contra a autoridade que se deu bem. Olha aqui, irmãos, servindo de boa vontade. Você tem boa vontade no trabalho? Aí, pastor, eu estou orando para Deus me dar outro, porque esse aqui. Aí a pessoa trabalha 2 meses no próximo, estou orando para Deus me dar outro, porque esse aqui. Aí trabalha 1 mês no outro, estou orando para Deus. Pastor, eu não sei, os empregos não me entendem. Sabe o que eu aprendi? E eu quero falar isso de boa mente. Que eu aprendi, o que está dando lucro está me fazendo bem. Ou não é assim? Estou falando para trabalhador honesto. Está me dando lucro? Está tudo bem. Por quê? Porque eu quero trabalhar para ter recursos. Isso é natural. Você quer ter sua casa própria? Quer ter o seu carro próprio? Quer ter uma estabilidade financeira? Então trabalhe bem. Tenha lucro no seu trabalho. Não é assim naturalmente? Nós não precisamos trabalhar e ter os nossos recursos? Sim ou não, queridos? Agora tem o outro limite, o outro extremo. Não viva para trabalhar, trabalhe para viver. Tem gente que aí já faz o outro caminho, o descaminho. Faz do trabalho o seu Deus. Faz do seu trabalho o seu recurso. Não, você tem que ser honesto, você tem que ser o melhor funcionário entre os melhores funcionários daquele lugar, mas foi o seu Deus que abriu a porta e é o seu Deus que cuida de você.
Entende? Você consegue equilibrar isso? Porque senão daqui um pouco o camarada vai querer trabalhar 24 horas por dia. Porque vai, aquela ganância, que é tanto dinheiro que quando compra o palácio não tem ninguém para morar dentro. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a vida. Ou então quando ganha o seu primeiro milhão não sabe gastar. Não sabe administrar. Porque viveu em função de me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Já viu aqueles dois bichinhos? A sanguessuga? É me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Tem gente que é tão pão duro que se cai o ovo no chão e faz um omelete, irmão. É uma coisa de doido. Tem gente que é tão pão duro, ganha um vestido novo, tem um ano que não veste o vestido com medo de gastar. Tem gente tão pão duro que pega o guarda-chuva novo, sai debaixo de chuva para não abrir, para não gastar o guarda-chuva. Você tem que se libertar dessas coisas, tem que ter equilíbrio. Diga, dinheiro a gente ganha e administrando a gente gasta. Agora já tem os destemperados para o outro extremo. Não pode ter dinheiro no bolso que gasta tudo. Nossa, eu vou ter direito de 13º, meu Deus, vou gastar com o que esse 13º? Eu tenho que gastar, eu vou gastar. Vou comprar tudo de sanduíche. Não tem noção. Entra um dinheiro extra, ao invés de criar alguma coisa, não, o dinheiro extra é para gastar. Gente, vamos para o pit dog, vou pagar para todo mundo hoje. Tem que ter equilíbrio. Nós vamos continuar esse estudo na terça que vem. Está gostando? Pode ser? Nós vamos falar de servindo de boa vontade na próxima terça. Se você quiser crescer profissionalmente, faça para o Senhor, como ao Senhor, com temor e tremor, com sinceridade, de coração e com alegria. Deus quer te prosperar. E escute de novo, todo patrão está procurando um bom funcionário para investir. E principalmente hoje. Vamos ficar sobre os pés. Glória a Deus. Você quer prosperar no seu trabalho? Você está desempregado e quer ser empregado? Nós vamos orar ao Senhor. O Senhor pode abrir portas hoje para você. Se você, escute bem isso, irmãos, preste atenção. Nenhuma palavra de instrução, irmãos, que seja dado, que seja instruído por Deus, é sem sentido. Tudo aqui que está sendo ensinado é para você desfrutar, experimentar, certo? Nós não falamos de patrões, porque nós vamos falar de patrões mais à frente, porque Deus vai falar com os patrões aqui também. Depois a gente vai falar sobre os patrões. Deus quer prosperar a sua empresa, quer prosperar a sua profissão, o seu trabalho. Deus quer cuidar, mas Ele quer que você viva conforme as instruções da palavra dEle, ok? Eu creio que Deus vai abrir porta de emprego, eu creio que Deus vai te dar mais profissionalismo para você crescer na sua profissão. Na hora que terminarmos a oração aqui, uns 4 diáconos, prepara ali as cadeiras e os bancos no anexo, por favor. Todos os obreiros, todas as obreiras e todas as lideranças de departamentos. Ao terminar aqui, as crianças vão fazer o ensaio com as professoras, com as tias, ok? Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos por esse estudo. Oh meu Deus, como é importante. Nos ajude a fazer conforme a tua palavra. Repreenda todo mal, aniquila todo mal. Dá a nós
a lucidez para fazermos corretamente. E isso é necessário enfrentando a nós, porque a nossa carne às vezes quer o que não se deve querer. Por isso nos dá a graça, pois nós nos rejeitamos para aceitar a Ti e a Tua palavra. Levanta profissionais nesta noite, abençoa essas mãos que se levantam e dá mais habilidade para estas mãos, dá mais habilidade para essas mentes que aqui estão, dá mais habilidade para a profissão de cada um que aqui está, Senhor. Dá mais, como o Senhor deu o Espírito do Senhor a Bezaliel, e ele fez uma obra inédita, o tabernáculo na sua época. Dado o teu Espírito aos profissionais, para que possam ser melhores, para que possam inovar, para que possam fazer coisas maravilhosas em suas profissões. Eu declaro bênçãos sobre as profissões aqui. Eu declaro as bênçãos do Senhor e o crescimento profissional sobre todos aqui. E abençoo em nome de Jesus todos os patrões e as suas empresas, todos os chefes, diretores, presidentes e as suas funções. Eu declaro as bênçãos do Senhor.